Chegou a hora de transformar a sua prática clínica, de proporcionar resultados rápidos para o seu paciente. Tive pacientes que saíram da crise de ansiedade junto com o seu tratamento multiprofissional dentro de uma semana. De ter mais reconhecimento profissional como nutricionista. Posso dizer que hoje em dia eu sou uma nutricionista totalmente diferente, que tem um diferencial, né? Porque eu vejo resultados incríveis nos meus pacientes. Chegou a hora de você ganhar mais dinheiro com a profissão que você tanto ama para realizar os seus sonhos e os sonhos da sua família. E hoje em dia eu tenho pacientes que já me procuram porque sabem que eu trabalho com a suplementação nutricional. Então isso acabou se tornando um diferencial do meu atendimento, né? Fazendo com que eu possa cobrar mais, porque eles sabem do resultado que eu gero. Tudo isso incluindo a prática eficiente da suplementação nutricional, mesmo que você ainda não entenda nada sobre o assunto. E comece a semana da suplementação nutricional. Olá, Nutri! Seja bem-vinda e bem-vindo ao primeiro episódio da Semana da Suplementação Nutricional. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Vaz, eu sou nutricionista especializada em suplementação nutricional há mais de 15 anos. E durante essa semana eu vou te ensinar a como melhorar a saúde do seu paciente em até 15 dias e como ganhar até 5 vezes mais do que você ganhar hoje, adicionando uma boa suplementação de nutrientes nas suas prescrições nutricionais. Mas antes de começarmos, eu gostaria de parabenizar você por estar aqui hoje e aceitar subir mais esse degrau na sua jornada profissional. Se você está em busca de um caminho sólido para alcançar resultados clínicos e logo financeiros, você está no lugar certo. Olha só, eu preciso te dar 3 recomendações para que você possa aproveitar ao máximo todo o conteúdo que eu vou entregar durante essa semana. A primeira recomendação é que você reserve esse momento para você. Vá para um lugar calmo, sem barulho e longe das distrações. Prestar atenção nos conteúdos que eu vou passar para você vai ser um divisor de águas na sua prática clínica a partir de agora. Segunda recomendação é que você pegue um papel, uma caneta ou use o Word, bloco de notas, enfim, o que for mais fácil para você. Mas anote tudo o que você achar importante. Essas aulas ficarão disponíveis por tempo limitado e depois sairão do ar. Enquanto eu for falando, vai imaginando como esse conteúdo pode ser aplicado no seu dia a dia como Nutri e como ele pode transformar a sua vida e a vida dos seus pacientes. A terceira recomendação é que aqui nessa página tem um campo para comentários. Conte a sua história ali, fale dos seus sonhos, das suas dificuldades, que a partir de agora eu estou junto aqui com você. Um recadinho extra. Se você conhece uma Nutri ou um Nutri que você sabe que também quer ajudar os seus pacientes, compartilhe esse link com essas pessoas. Mostre que você é uma Nutri à frente do seu tempo. Para isso, basta clicar no botão aqui embaixo do vídeo. Bora transformar juntos a nutrição. Vamos lá! Preste atenção no que você vai aprender nessa aula. Fique comigo porque o conteúdo vai ser muito poderoso. Afinal, eu vou te ajudar a enxergar os pequenos erros que você comete muitas vezes sem saber e que estão te atrapalhando, impedindo que o seu paciente tenha resultado, fazendo com que ele desista do acompanhamento nutricional. E aí, ele simplesmente não retorna mais para as próximas consultas. Tudo que eu vou ensinar aqui, eu não aprendi na faculdade e você também não. Infelizmente, as graduações de nutrição, inclusive as pós-graduações, não ensinam nada do que eu ensinarei aqui. Eu tive que aprender sozinha e ao longo de 15 anos de prática profissional, aplicando todo esse conhecimento, eu posso te afirmar que foi um grande divisor de águas na minha própria jornada. Desde então, eu resolvi focar em todos os benefícios da suplementação e fazer dela o meu grande diferencial. Além disso, você também vai conhecer a história da Nanda Teixeira, que começou a perceber que o alimento não era o suficiente para melhorar a saúde dos seus pacientes. E ao incluir a suplementação na sua prescrição nutricional, começou a ter pacientes desejando a consulta dela.
Incrível, né? Assim como a Ananda, ao longo das aulas você vai conhecer outras histórias de nutris que eu ensinei e que hoje aderiram à suplementação nutricional e que vêm proporcionando excelentes resultados para os seus pacientes e, consequentemente, para elas também. E foi por causa de histórias como da Ananda e de nutris que você já viu também ao longo desse vídeo que eu me motivei a estar aqui compartilhando todo o meu conhecimento na semana da suplementação nutricional. Mas olha só, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Eu sou professora, eu atuo como palestrante e construí uma boa história na nutrição. E cá entre nós, eu não estou aqui para te fazer promessas absurdas. Antes de tudo, lembre-se, eu sou nutricionista. Assim como você, eu também tenho uma enorme paixão por essa profissão. Tudo que eu vou compartilhar com você é 100% do que eu vivi e apliquei no meu dia a dia no consultório, baseado em uma experiência real de erros e acertos que me trouxeram onde eu estou hoje. Tudo já foi testado e validado por mim e por muitas e muitas das minhas alunas. O fato é que se você quiser ter resultados, você precisa andar com pessoas que têm resultados, como eu e as minhas alunas. Eu e este grupo de nutricionistas podemos te ensinar, te acompanhar, te fazer cortar caminho e ter resultados na nutrição. Pessoas essas que também saíram de um conhecimento zero para a prática da suplementação nutricional, sem medo. E ganharam a confiança dos pacientes, aumentando a taxa de retorno no consultório e também a taxa de indicação de pacientes e até mesmo de médicos. E você sabe que mais indicações geram agenda cheia e agenda repleta de pacientes gera maiores ganhos financeiros. Agora, você deve estar pensando, tá bom, mas como você conseguiu todos esses resultados? Eu preciso te dizer que nem sempre foi assim. Como eu disse, eu comecei há mais de 15 anos, em uma época onde se tinham ainda menos informações sobre a suplementação nutricional do que hoje. Imagina só, se hoje já é difícil encontrar conteúdos, imagina há uns bons anos atrás. Mas vamos começar do começo. Nos meus tempos de faculdade, e eu sei que infelizmente até hoje é assim, não se falava nada sobre suplementação nutricional. A grade de ensino sempre foi focada na prescrição do plano alimentar, ensinando cálculos de dietas, lista de substituições e orientações nutricionais. Mas hoje é muito claro para mim que só isso não é o suficiente para resolver os sintomas e queixas dos nossos pacientes. A minha trajetória profissional sempre foi focada na nutrição clínica. Eu sou especialista e mestre em nutrição clínica. E a minha trajetória prática também foi na nutrição clínica, especialmente em consultório. A verdade é que por mais que eu fizesse um bom plano alimentar, calculasse, fizesse uma prescrição de macro e micronutrientes de forma bem sistemática, eu percebia que muitos pacientes não tinham resultados e melhorias como eu gostaria. Por mais que eles voltassem com bons resultados clínicos, como por exemplo uma boa perda de peso ou melhora no perfil lipídico, sempre sobrava alguma queixa, algum sintoma que a minha prescrição nutricional não era capaz de eliminar. Isso, Nutri, me incomodava muito, mas muito absurdamente. E passou a me incomodar cada vez mais. Então, deixa eu te contar uma história. Eu lembro de uma paciente que vinha sempre. Ela gostava da consulta, adorava estar comigo, fazia tudo bem direitinho. Mas ela tinha uma insônia muito grande e uma compulsão por alguns alimentos que prejudicava a evolução dela nas consultas. Eu tentei de tudo, Nutri, mas chegou uma hora que eu não tinha mais nenhuma estratégia para trabalhar com ela. Até que um dia ela me questionou. Ela perguntou se a nutrição era só aquilo. Eu fiquei arrasada, porque eu não conseguia ajudá-la, mesmo me esforçando tanto.
Se você também tem casos difíceis como esses na sua prática clínica, compartilhe aqui nos comentários para eu conhecer e conversar a respeito. Eu vou simplesmente adorar. O fato é que ali eu tive certeza de que eu precisava evoluir um pouco mais, de ir além do básico, de realmente sair da minha zona de conforto. Ali caiu a ficha que prescrever só o plano alimentar não estava sendo o suficiente para a maioria dos meus pacientes. Foi aí que eu resolvi aprender sobre suplementos nutricionais, já que a faculdade não me ensinou. Eu fiz diversos cursos pelo Brasil inteiro, pesquisei muitos artigos, vi vários livros em diversos idiomas, fui a muitos e muitos congressos para realmente me especializar em suplementação nutricional. Isso fez total diferença na minha prática clínica, porque eu aprendi a usar os nutrientes de maneira pontual, individualizada, personalizada, focada 100% em resolver o problema de cada paciente. Isso tornou a minha prescrição muito mais efetiva e completa. A partir daí, a minha realidade e também a dos meus pacientes mudaram completamente. Pacientes que antes tinham queixas de enxaqueca há muitos anos e que se medicavam, tiveram resultados rápidos e eficientes com a suplementação nutricional. Pacientes com problemas digestivos crônicos tiveram melhoras em tão pouco tempo que muitos não acreditavam como era possível ser tão simples, especialmente considerando que já tinham ido a vários especialistas e nada tinha resolvido. Pacientes com condições clínicas importantes, como síndrome dos ovários policísticos ou esteatose hepática, tiveram melhora clínica considerável, assim como a melhora nos exames laboratoriais. Eu me tornei tão especialista em suplementação nutricional que eu criei meu próprio método com base na minha prática clínica e eu virei referência em ensino. E a partir daí eu comecei a dar aula em pós-graduações no Brasil todo. Isso há mais de 10 anos. E toda essa trajetória me trouxe até aqui, para compartilhar o meu conhecimento com você. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar os erros que você comete, mesmo sem saber, e que fazem a sua prescrição não ter resultado, e o seu paciente desistir de você. E, por sua vez, faz com que você fique desanimada e pense, inclusive, em abandonar a nutrição. Antes de mais nada, eu preciso te contar que tem o errão e os errinhos. Aí você deve estar se perguntando, o que significa isso, Fê? Vamos lá. O errão, ou como eu gosto de chamar, o erro raiz, é aquele que deu origem aos errinhos. É a velha mania do nutricionista em achar que o instrumento de trabalho do nutricionista é o alimento. Já já falaremos sobre isso de uma forma mais aprofundada. Os errinhos ou os erros batata quente são aqueles erros que simplesmente vão acontecendo ao longo da jornada. E assim como a batata quente, vão queimando o seu dia a dia, a sua trajetória como nutri. Você já passou por aquela situação que você não sabe o que fazer e fica em pânico, com medo de perder mais um paciente? É ou não é parecido com aquela brincadeira de criança que chamava batata quente? Se você não conhece essa brincadeira, pode deixar que eu te apresento. A brincadeira da batata quente é essa aqui, ó. As crianças formam uma roda e vão passando a batata de mão em mão, porque não aguentam a batata quente por muito tempo. Diz aí pra mim, Nutri, não é assim que você se sente? Chega um paciente para você com vários sinais e sintomas, quentíssimo, e você simplesmente não sabe o que fazer com ele. Faz o plano alimentar, calcula a dieta, entrega a prescrição e reza para ele ter resultado. Mas ele não aparece na segunda consulta. O fato, Nutri, é que a batata fica tão quente, o paciente tem tantos sinais e sintomas que nenhum profissional sabe tratar.
Possivelmente esse paciente já procurou atendimento médico, já procurou especialistas, já fez diversos tratamentos, passando de mão em mão, assim como a batata quente. E aí chega ele para você. Aí você tem duas opções: ou passa para outra pessoa, ou acaba que a batata quente vai no chão. Você não aguenta de tão quente. Veja só essa animação para você entender o que eu estou falando. Se identificou com essa situação, Nutri? Eu sei que você adoraria pegar a batata quente, o caso do seu paciente e ajudar com efetividade essa pessoa. Eu sei que você adoraria melhorar os sinais e sintomas do seu paciente com o seu trabalho. Só que na prática, a maioria dos nutricionistas não consegue ajudar com efetividade o seu paciente e sente a frustração de ser mais um profissional que não trouxe melhoras para o paciente. Infelizmente, essa cena acontece com muito mais frequência do que eu gostaria. Tudo isso porque existe o tal erro raiz. O fato, Nutri, é que todos os erros que você comete, mesmo sem ter consciência, vem do erro raiz, que começou lá na universidade, na sua formação profissional, quando te ensinaram que um instrumento de trabalho do nutricionista é o alimento. É impressionante como até hoje o nutricionista acredita mesmo que o alimento é o único instrumento de trabalho. E daí surgem os erros batata quente. Um erro batata quente comum é ter o plano alimentar como única estratégia para a melhora clínica, como se o alimento fosse ser o suficiente para a melhora de sinais e sintomas. Outro erro batata quente é acreditar que o seu paciente é a soma da taxa metabólica basal mais o fator atividade, e com isso você fica calculando macro e micronutrientes como se fosse o mais importante para garantir os resultados clínicos que o seu paciente deseja e merece. Mais um erro batata quente que eu tenho visto com muita frequência atualmente, e aí, Nutri, acontece quando a batata está tão quente que o desespero bate. E aí começam as estratégias nutricionais diferentonas, e eu diria até mesmo mirabolantes. Aí é alimento low carb para cá, alimento high fat para lá, alimento anti-inflamatório, detoxificante, e a nutrição vai deixando de ser uma ciência para ser alimentos específicos com a proposta de milagre fácil. O que todos sabemos que não é assim que acontece. O pior disso tudo é que todos esses errinhos podem levar a danos irreparáveis, como pacientes sem resultados que não retornam e não indicam, falta de diferencial na prática clínica, fazendo com que você seja mais um na sua região, na sua cidade. Além disso, a falta de reconhecimento profissional e também o retorno financeiro, o que leva à desmotivação profissional e até mesmo à vontade de desistir da nutrição. Calma, Nutri. Se você está se vendo em alguma dessas situações, se você está triste porque a desmotivação ou a vontade de desistir da nutrição está aparecendo por aí, calma. Deixa eu te mostrar a história da Luciana. Eu sou formada há 4 anos e eu já estava a ponto de desistir da nutrição. Eu ia desistir. Eu cheguei da baixa e eu falei assim, eu não quero mais, não vou continuar mais. Sempre estou vendo algumas coisas no Instagram e tal, e achei você. Por acaso, eu achei você. Eu me inscrevi na maratona e eu fiquei tão encantada, falei assim, não, vou tentar novamente. Vou tentar mais uma vez. Eu vou correr atrás mais uma vez. Consegui, fiz o que estou fazendo curso, estou amando, e já consegui atender novamente numa clínica e já estou começando a dar meus primeiros pulos para suplementar. Então, eu estou muito, eu digo para você, de todo o coração, estou muito feliz. Foi algo que, foi uma luz, foi um presente de Deus, de eu ter começado, olha, eu vou chorar, de eu ter começado esse curso, porque eu ia parar, eu ia desistir mesmo, eu ia fechar, e eu estou voltando, e voltando com mais força. Emocionante o depoimento da Lu, né?
Eu fico aqui toda orgulhosa de ouvir o depoimento dela. Até porque eu sei que ela já evoluiu ainda mais desde então. O fato, Nutri, é que muitos nutricionistas estão vivenciando as consequências dos errinhos que cometem na prática clínica. E é um ciclo vicioso muito perigoso. E tudo começa com a falta de resultados efetivos para o seu paciente. Vem comigo entender mais sobre isso. A sua prescrição nutricional atual, baseada no alimento, no plano alimentar, no cálculo de macro e micronutrientes, não é o suficiente para garantir a melhora na saúde do seu paciente, na melhora de sinais e sintomas como cansaço, dor de cabeça, ansiedade, irritabilidade, sintomas digestivos, compulsão alimentar, ganho de peso e tantas outras queixas que são comuns no nosso dia a dia de atendimento clínico. O paciente que não tem resultado não retorna e muito menos indica. Você simplesmente se tornou mais um profissional na vida dele. E pior, você não consegue fazer o que você mais gosta de fazer como nutricionista: melhorar a saúde por meio da nutrição, dos nutrientes. Eu sei que tudo isso tem um impacto na sua autoconfiança profissional. A falta de reconhecimento e retorno financeiro faz com que os questionamentos comecem a aparecer. Aí começa aquela voz interna e algumas vezes até externa de algum familiar, de um amigo, falando: olha, acho que está na hora de desistir, a nutrição não é para você. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Nutricionistas que amam a nutrição desistir por não ter resultado clínico e financeiro. É um verdadeiro ciclo vicioso. Uma coisa vai levando a outra e o final é muito triste. Eu não sei, Nutri, em qual momento desse ciclo você está. Mas eu posso garantir que se você não der um basta nisso agora, daqui a pouco pode ser tarde demais. A boa notícia é que, da mesma forma que o ciclo vicioso começa com a falta de resultados do seu paciente, o ciclo virtuoso, o ciclo do sucesso do nutricionista, começa quando você garante o resultado do seu paciente, quando você proporciona a melhora na saúde do paciente de forma rápida e eficiente. E aí, Nutri, precisamos ter um papo franco, um papo sincero. Você só vai conseguir garantir os resultados clínicos de forma rápida e efetiva para o seu paciente quando você oferecer os nutrientes de forma assertiva, de forma pontual, de forma com que você possa controlar todos os aspectos do consumo desse nutriente, para que você possa oferecer os resultados que o seu paciente deseja, precisa e merece. Anota aí, Nutri, que isso é muito importante. Você só vai conseguir oferecer os nutrientes que o seu paciente precisa para melhorar aquela queixa, aquela condição clínica, fazendo uma prescrição de forma totalmente individualizada, voltada para a necessidade dele, e isso só é possível com a suplementação nutricional. Somente com a prescrição de suplementos nutricionais você será capaz de melhorar a queixa específica dele, aquele sinal e sintoma que ele não aguenta mais, como, por exemplo, uma dor de cabeça, que nenhum medicamento ou especialista foi capaz de resolver, mas que uma boa suplementação nutricional, uma prescrição personalizada e focada para a melhora da queixa dele, resolve. E aí, Nutri, você vai ver o ciclo virtuoso acontecendo maravilhosamente bem. Quando o paciente apresenta melhora em sinais e sintomas, em queixas específicas, ele fica motivado. Ele retorna e indica absurdamente o seu trabalho. Funciona desse jeito. Você proporciona uma melhora clínica mais rápida e visível para ele. Ele passa a confiar em você de imediato. E, claro, vai retornar na sua consulta mais vezes.
Além disso, ele passa a indicar mais o seu trabalho para os amigos, familiares e também no trabalho. Até porque existem algumas melhores clínicas que são literalmente visíveis, como as queixas estéticas, acne, perda de peso e até mesmo a melhora daquela irritabilidade. E você vira então assuntos nas conversas dos seus pacientes, porque as pessoas passam a perguntar como tanta melhora aconteceu. O que eu quero dizer é que um paciente feliz e satisfeito indica o seu trabalho de forma muito poderosa. E você já sabe, quanto mais indicações, mais pacientes. Mais pacientes geram uma agenda mais cheia. E por fim, uma agenda mais cheia significa um maior reconhecimento profissional e, claro, um maior retorno financeiro. E ainda tem um aspecto extremamente importante. Como você já sabe, o nutricionista não é formado para ser o nutri que suplementa. Assim como você, outros nutris que atuam na sua cidade, na sua região, também não têm essa prática, o que vai te possibilitar ter esse diferencial. Mas o melhor de tudo, e eu tenho certeza que você deseja isso para o seu paciente e até mesmo para você como profissional, é que você vai proporcionar uma melhora clínica mais rápida para ele. Isso porque, como eu disse antes, com a suplementação nutricional, você será capaz de focar no problema clínico dele e resolver esses problemas com rapidez, o que vai gerar uma confiança muito grande em você. E assim, Nutri, o ciclo virtuoso, o ciclo do sucesso do nutricionista está formado. Com a prescrição de suplementos nutricionais, você será capaz de garantir a melhora rápida de queixas e condições clínicas, possibilitando ter uma agenda repleta de pacientes que amam o seu trabalho, que retornam e indicam para outras pessoas. E por fim, você terá uma maior confiança na sua prática clínica e vontade de atuar com o que verdadeiramente amam. Agora que você já entendeu a importância da prescrição de nutrientes de forma pontual e assertiva através da suplementação nutricional, vamos para o que interessa. Para ser uma nutri que suplementa, você precisa considerar 3 coisas que são fundamentais. A primeira é ter o CRN ativo. Ou seja, você só precisa estar inscrito no CRN, ser um profissional para ter a prática da suplementação no seu dia a dia no consultório. Não é necessária nenhuma pós-graduação ou título de especialista para ter a suplementação nutricional como diferencial. Afinal, a lei que regulamenta a nossa profissão, a famosa Lei 8234 de 1991, nos permite essa prática independentemente de formação específica. Você não precisa fazer uma pós-graduação de centenas de horas e nem gastar rios de dinheiro com isso. O que você precisa é ter o conhecimento técnico fundamental para que você se torne uma prescritora, um prescritor de suplementos nutricionais. O que nos leva para o segundo ponto. O segundo item fundamental para ser uma nutri que suplementa é ter conhecimentos técnicos específicos. Isso significa que você precisa saber algumas coisinhas sobre a prescrição de suplementos individualizados. A primeira delas é saber o que você pode prescrever. Nós, nutricionistas, podemos prescrever diversos itens, como os micronutrientes, as vitaminas e minerais, bem como os ômegas, os aminoácidos e as fibras. Também podemos prescrever enzimas digestivas, probióticos, pré-bióticos, assim como os antioxidantes. Como você pode perceber, Nutri, podemos prescrever muitos itens e, com isso, gerar os resultados que o seu paciente precisa e merece. Outro ponto fundamental é conhecer as ações fisiológicas dos nutrientes e dos outros ativos que podemos prescrever. É extremamente importante que você saiba as ações fisiológicas.
Quais as ações de cada nutriente no organismo do seu paciente? A partir disso, você vai conseguir fazer prescrições efetivas, entendendo que aquele nutriente vai ser importante para restaurar o equilíbrio fisiológico e melhorar o estado de saúde do seu paciente. Então, se o seu paciente tem insônia, você vai entender que existem vários nutrientes que vão melhorar essa condição, como o triptofano, o magnésio, a vitamina B6, o ácido fólico, a vitamina B12, assim como a vitamina C, porque esses nutrientes são importantes para a formação da serotonina, o hormônio que permite relaxamento e melhora da qualidade do sono do seu paciente. Além disso, você também precisa de alguns detalhes para prescrever os nutrientes. Eu vou te explicar todos esses detalhes ao longo das próximas aulas aqui da Semana da Suplementação Nutricional. Eu falei que ia ser um cursão bem completo, certo? Então, Nutri, não perca as próximas aulas. Você deve priorizar nessa semana a sua trajetória profissional. Mas é claro que eu vou te revelar agora quais são os detalhes mais importantes para elaborar prescrições de suplementos nutricionais bem individualizados e que vão permitir muitos resultados para os seus pacientes. O primeiro deles é saber as formas de prescrição dos nutrientes. Afinal, existem várias formas de prescrição e dependendo da escolha dessas formas de prescrição, podemos ter uma atividade maior do nutriente, uma melhor absorção no intestino e aí a gente vai ter uma melhor atuação fisiológica. É muito importante que você saiba disso, porque se você prescrever de forma equivocada, você pode não gerar os resultados esperados para o seu paciente, ou ainda pior, você pode causar efeitos adversos, efeitos colaterais importantes. Quando eu digo que é muito importante saber sobre isso, eu penso em coisas práticas do dia a dia no consultório, como, por exemplo, a prescrição de niacina, que é uma vitamina do complexo B. Se você prescreve a niacina, que é a vitamina B3, na forma de ácido nicotínico, você pode causar o flush cutâneo, ou seja, uma vermelhidão, uma coceira na pele, uma sensação de queimação. Este é um efeito adverso grave. E cá entre nós, você não vai gostar de saber que o seu paciente está tendo esses sintomas. O terceiro ponto é saber escolher as dosagens corretas. As doses a serem prescritas são um ponto importantíssimo quando estamos falando de suplementação. Mas sobre isso eu vou falar de forma mais aprofundada na próxima aula, onde eu vou te contar os segredos da suplementação de vitaminas e minerais. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, já anota aí para você não perder a próxima aula, onde eu vou falar sobre as dosagens dessas queridinhas. Combinado? Além de tudo que eu já falei até aqui, você também precisa conhecer as relações dos nutrientes entre eles, que podem tanto ajudar como atrapalhar a utilização de um e de outro. Vou te dar um exemplo. As vitaminas do complexo B devem ser prescritas juntas, associadas. Isso porque esses nutrientes têm um sinergismo ótimo. A interação é muito positiva. Então, uma vitamina ajuda a outra a exercer a sua ação fisiológica. A relação do zinco e o cobre também é outro exemplo que certos nutrientes precisam ser prescritos juntos. Mas tem um segredinho aí. Um pode atrapalhar o outro da seguinte maneira. Prescrever uma dosagem muito alta de zinco pode causar uma deficiência de cobre, porque diminui a sua absorção no organismo. É por isso que quando você vai suplementar uma dosagem mais alta de zinco, você também deve oferecer um pouquinho de cobre para poder balancear e não fazer com que haja a possibilidade da deficiência de cobre. Deu para entender? Isso é muito delicado,
muito importante e é mais um motivo para que você não perca a próxima aula. Afinal, falarei de forma mais aprofundada ainda sobre isso. Anota aí, na próxima aula vamos conversar sobre sinergismo entre esses nutrientes e como utilizar tudo isso a favor da sua prescrição. Outro conhecimento técnico que é importante e vai ser essencial na prática da suplementação nutricional é conhecer os fatores de risco para deficiências. Vou citar 2 exemplos que são bem importantes. A idade avançada é um fator de risco para a deficiência de vitamina D. Isso porque, com o passar do tempo, a produção de vitamina D a partir da exposição à luz solar diminui consideravelmente. Então, já existe uma recomendação expressa para suplementar vitamina D em pacientes idosos. Além disso, as mulheres já têm um risco aumentado de apresentar deficiência de ferro. O motivo disso é que em todo período menstrual acontece a perda sanguínea e, consequentemente, uma perda considerável de ferro, que pode acarretar em uma deficiência maior ou menor de ferro, dependendo, claro, do fluxo menstrual da paciente. Este é um ponto importante para você colocar na sua anamnese. Por exemplo, perguntar para essa paciente como é o fluxo sanguíneo dela. Tudo bem? Mas vamos combinar, Nutri, de nada adianta ter todo esse conhecimento técnico, saber todos esses itens que são essenciais para a prática da suplementação nutricional, se você não tiver ouvidos de ouvir. Exatamente, Nutri. Para finalizar, eu quero que você entenda que uma boa consulta, uma anamnese focada em entender quais são os sinais e sintomas do seu paciente, será essencial para ter sucesso na prática da suplementação nutricional. É preciso saber ouvir o seu paciente, entender quais são as queixas que ele apresenta e, a partir disso, saber exatamente em que você vai poder ajudar a esse paciente com a suplementação nutricional. A anamnese será o elo do seu conhecimento técnico e a prática efetiva. Afinal, quando você está com um cliente na sua frente, ouvindo o que ele tem para dizer, ouvindo ele contar sobre a sua vida, seus hábitos alimentares, atividade física, nível de estresse e outros itens da anamnese, você vai saber exatamente como transformar o seu conhecimento técnico numa prescrição nutricional mais completa. Uma prescrição que vai trazer resultados clínicos efetivos para ele. Então, quando você entender essa magia, você consegue fazer a sua primeira prescrição de suplementos nutricionais e de forma muito segura. Tudo isso que eu falei faz parte do meu método que se chama suplementação para Nutris. Mas você deve estar se perguntando, será mesmo que esse método funciona? Será que eu consigo realmente prescrever a partir desse método? Olha, Nutri, eu vou rodar aqui uma conversa que eu tive com a Ananda Teixeira, uma das minhas alunas que hoje suplementa com segurança e contará um pouquinho da história dela para você. E hoje eu estou aqui com uma aluna muito querida, a Ananda Teixeira, e ela vai contar um pouquinho da história dela. Ananda, seja bem-vinda. Me conta, Obrigada. Como é que era a sua vida antes de ser uma Nutri que suplementa? Então, né, eu, assim, saí da faculdade nesse tempo, assim, de pandemia, de atendimento online, e aí eu falei, vou atender, porque eu gostava de atender. E aí, quando eu comecei a tentar captar pacientes, eu percebi que era muito complicado, porque eu captava o paciente, mas ao mesmo tempo eu era muito insegura, sabe? Então, eu montava o plano alimentar do jeito, assim, que ficasse fácil para ele fazer, mas mesmo assim, eles não tinham resultado. E aí, eles não voltavam. E eu ficava atrás dos pacientes, querendo a consulta de retorno gratuita, e era uma enrolação, eles me enrolavam 2, 3 meses para voltar,
depois nunca mais apareciam. E aí eu comecei a ficar muito desmotivada. E aí, nesse meio período de tempo, né, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa clínica popular, que foi quando eu tive muito contato com o paciente. Eu atendia muita gente. E eu realmente vi que o plano alimentar sozinho não resolvia a maior parte, assim, dos problemas que eles tinham. E isso estava me deixando muito insegura, muito descontente com a minha profissão. Porque, poxa, eu sempre estudei tanto, eu sabia muito de conteúdo técnico e mesmo assim eu não melhorava meus pacientes. E aí foi quando eu conheci, né, a Fernanda, e eu decidi me tornar uma nutricionista que suplementava, porque eu falei, cara, eu preciso disso para minha vida, porque eu sei que só assim eu vou conseguir, né, ter resultados e começar a ter pacientes que voltam, porque a taxa de retorno era muito baixa. E eu não conseguia paciente no particular, né? E aí isso foi minando completamente a minha autoestima realmente como profissional. Eu me sentia uma profissional ruim, eu achava que eu não era boa o suficiente, que eu não tinha conhecimento suficiente, até que eu decidi que eu ia me tornar uma suplementava porque eu sabia que isso ia mudar minha vida. Então eu fui com a cara e com a coragem, né? E eu fui estudando e aprendendo, e conforme eu fui assistindo às aulas, eu fui realmente retomando essa minha confiança, entendeu? Então eu comecei, né, a suplementar assim que deu, assim, das primeiras aulas que falaram, não, a partir disso aqui eu consigo suplementar, eu fui fazendo, e eu fui vendo que as pessoas iam melhorando, e algumas iam melhorando muito rápido. Então eu fui tendo fui criando uma autoridade, né, que eu não tinha parado nem para pensar nisso. Isso É uma me ajudou até mesmo. né? Que eu acho que assim, quando você vê o resultado, você fala, caramba, peraí, calma, alguma coisa está mudando, né? Antes eu não tinha resultado, agora, caramba, ele aparece rápido, de forma fácil, de forma simples, isso é muito bom. Então, eu comecei, né, suplementando o pessoal daqui de casa para pegar essa confiança. Quando eu já tinha essa confiança, eles mesmos começaram a indicar para as pessoas. Então, eu consegui alguns pacientes assim. E, além disso, por eu demonstrar uma autoridade, eu comecei a falar muito disso nas redes sociais. Então, as pessoas começaram a me acompanhar nas redes sociais e vir porque elas sabem que eu trabalho com suplementação nutricional. É até engraçado, porque não faz tanto tempo, né, que eu comecei a ser uma suplementa, mais ou menos em 5 meses só, e eu já vejo que eu virei uma autoridade. Então, por exemplo, uma vez uma paciente minha chegou e falou assim, olha, eu fui numa endócrino e ela me passou uma receita de manipulado, mas eu vou mandar para você me dizer se você acha legal fazer ou não. Se você não gostar, eu não vou fazer. Maravilhoso! É esse diferencial, né, que vale a pena. Porque chega uma hora, que é isso que você falou, então o plano alimentar não dá resultado, o meu paciente não volta porque ele está desmotivado, o paciente gosta de resultado, né? Aí começa esse momento que você fala assim, cara, de duvidar profissionalmente, caramba, eu estudei tanto, mas por que isso está acontecendo comigo, né? E, nossa, você tem um potencial incrível, ainda bem que você agora tem confiança, sabe o que fazer, muito bem. Agora está atendendo no particular. Estou atendendo no particular, né? Consegui captar pacientes no particular, então agora eu consigo fazer 4 vezes mais do que eu fazia na clínica, se for comparar a questão de preço. E assim, os pacientes, eles vêm realmente por causa da suplementação. E tá cheio de paciente fã, né, Ananda? Aquele paciente que indica, que retorna, que não vem pelo preço, ele vem pelo valor da sua consulta, ou quando você transforma a vida dele, isso é muito maravilhoso. E que, assim, quando você pergunta as coisas, ele já responde, e às vezes ele manda, assim, uma declaração, fala, você mudou minha vida, né? Agora eu tenho mais qualidade de vida, eu estava cansada, estava estressada, sem energia, agora eu consigo passar tempo com a minha filha, minha casa está arrumada, e eles ficam tão gratos que eles simplesmente falam, às vezes você nem pergunta, sabe? Você pergunta, e aí, como é que você está? E ele já vai contando, assim, né, o que ele teve de melhora, porque ele fica incansável. E é muito, muito gratificante, né? Você poder receber esses comentários, porque você fala, caramba, eu estou mudando vidas. Foi para isso que eu estudei. Então, finalmente, eu consegui o que eu queria. Gerar qualidade de vida. Eu gosto muito de dizer, né? Assim, é claro que a gente quer ganhar bem, é claro que a gente quer, né, ter um retorno financeiro a ponto de a gente se programar para uma viagem, para comprar um computador, um celular novo, enfim, o que a gente gosta, né? Mas nada é mais gratificante do que o paciente falar, caramba, você mudou minha vida, né? Antes eu estava cansado, estressado, sem disposição, hoje eu sou uma pessoa, né, que
que tenho disposição para arrumar casa, como você estava falando, para curtir minha filha. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala, caramba, eu sou uma nutricionista de verdade, né? Sou uma nutricionista que posso bater no peito e falar, caramba, eu transformo a saúde das pessoas, né? Eu melhoro sinais e sintomas. Isso é muito maravilhoso, né? Não tem preço. Assim, todas as vezes que eu escuto, eu fico muito feliz. Falo, gente, eu realmente estou fazendo o que eu amo, né? E estou fazendo algo assim de bom para a sociedade, porque eu estou levando uma nutrição de um jeito que nunca eu ouvi falar, né? Porque o nutricionista ele é visto como uma pessoa, me passa uma dieta, uma coisa muito restritiva, de sofrimento. E eu consigo mudar a cabeça das pessoas, falar, não, o nutricionista é alguém que vai me gerar saúde, vai me gerar qualidade de vida, que vai fazer com que eu viva melhor. Maravilhosa, né? Você conheceu a história da Ananda Teixeira, uma das minhas alunas mais aplicadas, que hoje suplementa sem medo e consegue resultados clínicos surpreendentes. Agora, Nutri, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, eu e as minhas alunas representamos a maior comunidade de nutris que suplementam no Brasil. E todo esse grupo lindo já ultrapassa mais de 1.300 nutricionistas. Eu queria explicar um pouco sobre a minha escada de valor. Eu tenho nas minhas redes sociais vários conteúdos de valor sobre nutrição e principalmente suplementação nutricional, como no Instagram e no YouTube. Você também tem os conteúdos valiosos que eu disponibilizo gratuitamente, como o livro digital, Os Segredos da Prescrição de Suplementos Nutricionais Eficiente. Também tem a Semana da Suplementação Nutricional, que é esse evento maravilhoso que estamos realizando aqui com a sua presença. Tem também a Formação Suplementação para Nutris, que, como as minhas alunas costumam brincar, é praticamente uma pós-graduação. Esse treinamento forma nutris que suplementam e que estão hoje confiantes, arrasando na prática clínica. E também tem a certificação Suple Expert, que é o treinamento mais avançado em suplementação nutricional, que só pode se inscrever quem já é nutri que suplementa, ou seja, quem já foi aluna da formação Suplementação para Nutris. E é o passo mais avançado da suplementação nutricional. A escada de valor é importante para que você saiba em qual momento você está. E é uma honra ter você bem aqui na Semana da Suplementação Nutricional. É isso aí, Nutri! Nesse episódio você conheceu um pouquinho mais sobre a minha história. Aprendeu a como ir do zero à sua primeira prescrição de suplementos nutricionais e conheceu também a história da Ananda Teixeira. Agora, é importante que você realize o exercício dessa primeira aula. O exercício que eu e a minha equipe te enviamos por e-mail e também através dos grupos do WhatsApp. E claro, Nutri, prepare-se para a próxima etapa. Na próxima aula você aprenderá o poder da prescrição de suplementos nutricionais e o impacto na sua prática clínica. Viu só, Nutri? Você não vai precisar procurar em 1000 artigos. Vai estar tudo aqui para você na Semana da Suplementação Nutricional. Não perca por nada os próximos episódios. Quem me dera ter encontrado conteúdo como este lá atrás, quando eu estava começando na nutrição. Antes de ir embora, por favor, deixe aqui embaixo um comentário dizendo o que você achou desse primeiro vídeo e dizendo qual é a sua principal dúvida sobre suplementação. Eu vou adorar ler e te responder. Então, Nutri, um beijo e até o próximo episódio.